Você, papai e mamãe que nos acompanha diariamente aqui no NT Sul e até mesmo as crianças, porque é um público que também gosta de acompanhar as notícias aqui da nossa cidade, o meu recado vai para você, pai e mãe, que costuma manter uma rotina de refeições sadia para os seus filhos durante o período de escola. Porém, agora estamos no período das férias e muitas crianças acabam saindo daquela rotina tradicional. E como manter uma alimentação saudável? Eu vou conversar com a Evelyn Monteiro, nutricionista da Vapsa Alimentos. Evelyn, primeiramente, obrigado por nos atender. Fala um pouquinho sobre essa questão envolvendo a alimentação das crianças no período de férias. Boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Um prazer é meu estar aqui falando um pouco sobre alimentação saudável, né, que é tão importante, né, nos dias de hoje. E sim, né, durante as férias é comum, né, sair da rotina, acordar em horários, né, diferentes, mais tarde, não ter horários fixos, né, para realizar as refeições. Mas os pais, né, precisam ficar ali atentos à alimentação dessas crianças, porque a gente precisa ainda ofertar, né, os nutrientes importantes ali ao longo do dia, né? Então, por mais que não tenha horários, né, é importante já deixar pelo menos as compras realizadas, e também escolher bem esses alimentos, né? Procurar não oferecer tantos alimentos industrializados que contenham muito açúcar, muito sódio, e né, a gente acaba a criança acaba pedindo, né, mais nessa época de férias, de verão, sorvete, salgadinho, né, para estar assistindo uma TV. E é importante já ter os alimentos em casa, disponíveis, para que ele já não vá naquele que ele acaba gostando mais, né, que são os salgadinhos. Então, ter essas opções em casa, né, essas opções saudáveis, é um ponto bem importante. Evelyn, então o cardápio ele não é nenhuma novidade para essas crianças, né? É verdura, fruta, uma boa quantidade de proteína, principalmente ali no horário do almoço. Os pais devem priorizar um bom café da manhã, enfim, no início do dia, e também um bom almoço para essa criança ter uma condição legal para poder brincar, enfim, se divertir durante o dia, né? Com certeza. E também faz com que a criança participe da preparação dessa refeição, né? Isso traz com que ela consiga se alimentar, ela tenha vontade de experimentar aquilo que ela fez, né? De repente fazer um bolo ou uma torta salgada, né? Então, fazer com que ela misture ali, né? Sempre com supervisão de um adulto, mas que isso estimula que eles, né, tenham interesse, tenham curiosidade de estar experimentando até, às vezes, um novo alimento, né? É bem importante não descuidar da hidratação, né? E evitar ao máximo aí os refrigerantes, alimentos, as bebidas que são muito ricas em açúcar. Evelyn, e quando o pai e a mãe não estão em casa e o filho fica com a babá, ou fica com o avô, avó, tio, tia, essa alimentação um pouco sai da sua regra habitual. Qual é o grande desafio para esses pais quando eles não estão por perto da criança? Ah, com certeza, né? Tem esse desafio, porque quando a criança está longe do pai, ela, né, acaba até, né, fazendo com que os avós ali cedam ali aos pedidos, né? Então, ter esse planejamento de compra, né, de escolha do produto ali no supermercado, de ter, escolher essas opções mais saudáveis para ter, para oferecer para a criança, né? E daí ele vai fazer toda essa instrução para quem for cuidar da criança, né, para oferecer o alimento correto, né, para a criança. Vou pegar um horário específico, um período específico do dia, onde talvez a criança brinque mais, que é depois do almoço ali, tem a parte da tarde, onde a criança, enfim, vai numa praça brincar, vai jogar futebol, os meninos, as meninas vão andar de bicicleta, brincar de boneca, enfim, as atividades durante a tarde. Qual é o melhor momento para essa criança parar e buscar uma alimentação? E qual é esse alimento? Sair de casa com a criança já alimentada, né? Para que ela não queira buscar os outros alimentos. Mas se por acaso estou lá numa pracinha, né, uma sorveteria, ela pode escolher aquele sorvete de fruta,
né, que tenha menos corante, que tenha menos conservante, tenha opções saudáveis que a gente pode escolher também, né? Então, vou escolher um sorvete, escolho um sorvete de fruta, que não tenha muita calda, muito açúcar, né? Vou escolher um sanduíche, opto por um sanduíche mais natural, com uma bebida, né, com menos calorias também, com menos açúcar, né? Um suco e um sanduíche natural, por exemplo. Evitar também as frituras, né? Se eu estou ali numa padaria, prefiro os alimentos assados em vez dos fritos, né, para oferecer para a criança. Evelyn, agora no próximo mês tem o retorno das aulas, daquela rotina tradicional para as crianças. Você poderia compartilhar um cronograma ideal nesse retorno, falando especificamente da refeição de uma criança que sai de manhã cedo, vai para o colégio, depois à tarde tem uma outra atividade, um futebol, um esporte, natação, enfim. Qual seria o cronograma correto para essa criança retornar à sua rotina comum? Então, assim, é importante que a criança saia de casa, né, já tenha feito uma alimentação. Então, ela pode consumir um pão com queijo, uma fruta com aveia, banana com aveia e mel, até às vezes um leite, né, com achocolatado, né? No almoço também ter verduras, saladas, arroz, feijão, carne, né? Tentar colocar um pouquinho de tudo ali para a criança, né? E sempre oferecer, né? Às vezes a criança fala, eu não gosto, mas tem que oferecer no mínimo 8 vezes para a criança realmente falar que não gosta daquele alimento. Depois, no retorno para casa, pode ser um jantar um pouco mais leve, pode ser uma sopa, né? Uma canja, né? E assim encerra o dia e a criança já está bem alimentada. Tá certo. Evelyn, a rotina dos pais, principalmente a rotina alimentar dos pais, digamos assim, o que eles comem no dia a dia, isso também influencia na refeição da criança? Às vezes os pais não têm uma alimentação tão saudável por conta da rotina de trabalho, enfim, da correria do dia a dia. Como conseguir separar a alimentação da criança e a alimentação dos pais? É talvez um dos grandes desafios para os nutricionistas separar esses dois públicos, né? Uma criança e um adulto. Sim, e a criança, ela vê, né, o que os pais consomem e elas também querem comer aquilo que ele está comendo. Então, se é um adulto, né, se os pais não consomem ali verduras, não tem esse hábito, né, de consumir as verduras, vai ser muito mais difícil que essa criança também construa esse hábito, né? E se for consumir algum alimento diferente, né, que deixe claro para o filho que não, esse alimento é o seu, esse é o meu, e a gente vai, né, cada um aqui precisa de nutrientes diferentes, né? Então a gente vai colocando assim para a criança. Evelyn, obrigado por nos atender e repassar essas dicas importantes. Acredito que o pessoal de casa, os pais, devem ter acompanhado atentamente e conseguiram identificar qual a rotina ideal para manter essa alimentação saudável dos seus filhos. Eu que agradeço. É sempre importante, né, a gente cuidar já desde pequeno na alimentação. É muito mais fácil construir um hábito desde pequeno do que, né, quando a pessoa já tem mais certa idade. E isso, né, a saúde só que agradece, né, que a gente acaba contribuindo para a imunidade, que é tão importante agora nessa época, né, a saúde, ficar livre de doenças. Então é bem importante estar sempre atento à alimentação. Tá certo, conversamos então com Evelyn Monteiro, nutricionista da Vapsa Alimentos. Oferecer um cardápio então variado e nutritivo, Lena é capaz de recarregar essas energias dessas crianças que gastam bastante em brincadeiras durante esse período de férias. Eu volto com você.